24 horas. É a melhor internet com as melhores séries e filmes. Vem pra Brasil Digital, a internet maceta com Disney Plus e Max sem travar. Melhorando a qualidade, velocidade e a plástica da sua rádio. 105,9. Rádio Rio Madeira FM 105.9. Informa, hora certa. É hora da hora certa. 4:05. Conectada com você em todo lugar. Conectada com você em todo lugar. Acesse agora o nosso site www.riomadeirafm.com.br. Rádio Rio Madeira FM 105.9. A sua rádio. Conectada com você em todo lugar. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. 24 horas no ar. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Vem com a gente, está no ar. Repórter do Povo, do portal 91 Notícias, na Rádio Comunitária Rio Madeira, FM 105.9, com Edmilson Silveira, levando informação, participação e a verdade que o povo quer ouvir. Repórter do Povo, menos a voz da comunidade. Boa tarde, Porto Velho, boa tarde, Rondônia, boa tarde, Brasil, boa tarde, ouvintes da Rádio Rio Madeira, FM 105.9. Hoje nós temos aqui 3 convidados especiais, né? O João Lucas, o Pedro Amorim e o Marcelo Henrique, membros da juventude do PSDB aqui de Porto Velho. Nós vamos falar um pouquinho sobre, né, os desafios da juventude e as eleições de 2026, né? A eleição desse ano. Queria mandar um abraço aqui para o Franci Emerson, que é ex-aluno do Senai, também que é um colaborador, né, do programa Repórter do Povo, e também para a liderança do Movimento Consciência Brasil em nível nacional. Eu queria inicialmente, né, que você desse as considerações iniciais, começando aqui pelo Pedro. Boa tarde a todos, sou o Pedro, estou um pouco mais de 6 meses aí no PSDB, na Juventude Municipal. E hoje nós vamos falar aqui o que a gente acha, um pouco da nossa opinião e o que a gente vê que precisa melhorar, o que a gente avalia das próximas eleições, principalmente visando a juventude na política, né? O Marcelo Henrique. Boa tarde, meu nome é Marcelo, faço parte aqui da juventude do PSDB e estou aqui para acompanhar, para falar um pouco mais sobre a juventude. O João Lucas. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer a oportunidade e dizer também que eu estou aqui também tanto para aprender, para expor as minhas ideias. E é isso. Inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse, né? Contasse um pouquinho da sua liderança, se nasceu aqui em Porto Velho, contar um pouco, né, do quem é, no caso aí o Pedro, quem é o João Lucas, né, quem é o Marcelo, né, Marcelo Henrique, né, para o povo conhecer um pouco, né, da história de vocês. Então, sou nascido e criado aqui mesmo em Porto Velho, né, sou atleta de basquete, então desde que eu assumi essa posição de liderança na juventude partidária, eu tenho levado muito o esporte como um propósito de vida mesmo, né?
Gosto muito de fazer ações sociais, de ajudar quem realmente precisa. E acredito que nada melhor, nenhum lugar melhor que isso do que dentro de uma juventude partidária, onde a gente é ouvido por políticos, onde a gente tem o nosso espaço. Então é isso, sou daqui mesmo, filho do Pedrão, ex-professor de basquete no Dom Bosco, filho da Lina Margoná, professora da Rede Municipal de Educação. E é isso. Marcelo. Boa tarde, meu nome é Marcelo Henrique, faço parte da juventude do PSDB. Então, eu acompanho muito o Pedro para auxiliar, ajudar sempre presente com ele. Sou amigo dele, também jogo basquete, sou nascido e criado aqui em Porto Velho. E estou aqui para dar mais um pouco sobre a minha opinião junto com ele. E João? Eu me chamo João Lucas Magalhães, tenho 27 anos. Eu sou acadêmico de Direito e eu queria poder dizer que eu faço só um esporte, mas eu gosto de fazer todos. Não sou bom em nenhum, mas faço futebol, eu corro, musculação, jogo um pouco de basquete também, futebol. E eu faço parte também da liderança da juventude do PSDB. E eu estou aqui para, como disse inicialmente, expor as minhas ideias, aprender e... Bom, eu sou neto da dona Raimunda, neto do seu Coelho, filho da dona Cleomar, e é isso. Então, gente, a primeira pergunta é como surgiu a decisão de participar da juventude do PSDB, né? E quando vocês perceberam que a política também é um espaço de transformação social? Então, né, como eu disse, meu pai treinador de basquete, minha mãe professora, e sempre foram grandes nomes na política, né? Sempre estiveram presentes em diversas campanhas eleitorais, ajudando diversas pessoas. E aí, desde pequeno, eu tô nesse ambiente da política, eu tô envolvido. Gosto muito da política, só que eu vejo que tem certas coisas que precisam mudar, que precisam ser diferentes, e que muitas vezes são só instrumentos de campanha, né? Que são citados em campanhas, mas que fora disso não se realizam. E eu percebi que realmente era importante eu fazer parte da política, porque, como eu disse, sou atleta, sou estudante também de Direito agora, estou entrando no primeiro período, mas eu acredito que todas as decisões que são tomadas por políticos interferem na nossa vida pessoal, né? Então, ninguém melhor do que estar na política e do que quem é influenciado por ela. Então, comecei a saber mais sobre a política por causa do Pedro. Vi que ele gosta muito de estar nesse momento, nesse lugar de política. E pude perceber que ele sempre quis trazer diferença aqui para Porto Velho. Viu que ele conseguiu fazer para outras pessoas que acompanham muito ele também. Vejo que ele gosta de fazer muito pelas pessoas aqui de Porto Velho. E é isso, acompanho a política, gosto de estar perto dele e acompanhando ele. Lucas, como surgiu a decisão, né, de participar da juventude do PSDB e o que a política também é um espaço, como vocês entendem, né, a política como um espaço de transformação social? Para mim começou não muito tempo, né? Eu vejo que a política ela pode transformar o nosso futuro. Eu, como adolescente, não quero ficar só à mercê do que os outros podem fazer ou que os outros prometem. Então eu entrei no PSDB com o objetivo de expor as minhas ideias, né? Hoje o que a gente vê é corrupção, políticos prometendo coisas e não cumprindo, então, e desinformação, fake news. Então eu quero poder fazer parte desse movimento e trazer, né, como eu disse, as minhas ideias. E é isso. E a questão da decisão de participar da juventude do PSDB, como é que aconteceu? A minha mãe, ela é auxiliar, como é que fala? Auxiliar doméstica, não?
ela sempre foi empregada doméstica, né? Certo. Então eu sempre dependi de certos auxílios na minha infância. Então eu percebi que não poderia mudar apenas a mim mesmo, com um emprego bom, com um estudo bom, mas auxiliando tudo isso, né, com o estudo, com o trabalho, eu poderia influenciar outras pessoas, outros jovens que têm pensamentos igual ao meu, mas que não, como é que fala? Não tem essa oportunidade. Então, eu como jovem, quero trazer outros jovens também para esse movimento, que por mais que tenham pensamentos diferentes, por mais que tenham outras convicções, né? Então, o meu objetivo, como eu entrei aqui, foi isso. Existe uma situação, né, que é uma realidade em relação aos jovens, né? Um distanciamento entre os jovens e a política no Brasil. Qual é a avaliação que vocês têm a respeito disso? Porque muito jovem não participa da política, né? No caso de vocês decidiram, né, filiar um partido e participar da política, mas tem muito jovem aí que não tem esse interesse, né, de participar da política. Às vezes somente como espectador, né? Então eu queria saber qual é o ponto de vista de vocês em relação a isso. Qual é a razão, né, desse distanciamento? Cara, como eu já disse outras vezes, eu acredito que o jovem ele está distante da política, não em 100% das vezes por opção, mas sim porque ele foi distanciado, né? Ele foi colocado em uma situação de não poder participar, de não estar presente. E eu acredito que é um desafio, porque hoje muita gente está desiludida com a política, então você está lá com seu pai, com a sua mãe, aí ele falando sobre alguma coisa que um político fez de errado, sobre um caso de corrupção, você liga no jornal, coisa ruim sobre política. Só que eu acho que esse é o maior desafio, né? Fazer o jovem entender que política não tem somente coisas ruins, que existem bons políticos sim. E eu acho que esse é o passo mais importante. É muito difícil, realmente, mas eu acho que o jovem hoje ele foi colocado nessa situação de estar distante. E tem alguns que eles não entendem mesmo, né? E não tem alguém para chamar, alguém para dialogar com ele. Inclusive, eu acho muito legal essa nossa participação na juventude partidária do PSDB. São poucos partidos aqui em Rondônia que têm uma juventude, né? Então, eu acho de extrema importância isso para realmente trazer os jovens, né? Porque o político de amanhã é o que é formado hoje. Então, eu acho de suma importância eles estarem dialogando e estarem sendo direcionados desde já. Os jovens hoje foram afastados muito, eu acredito também que por causa da política do Brasil, muito pela realidade da política do Brasil, por ter muita, como posso dizer, muita corrupção e é isso. Eu acho interessante e, como eu disse no começo, eu agradeci a você pela oportunidade. É porque, querendo ou não, como ele disse, não tem tanta gente que abre essas portas. Então, tá aqui, poder estar fazendo parte desse momento, de ter feito esse convite de fazer a gente fazer parte desse momento, é fazer, por exemplo, eu quero poder proporcionar isso para jovens futuramente, de poder dar esse espaço, de eles poderem expor as ideias, de poder falar sobre o que eles querem. E esqueci a pergunta. Mas o meu objetivo é esse, através do esporte, poder estar junto, poder conhecer pessoas, fazer network. Então, é uma das questões, nessa questão do distanciamento, né, do jovem da política, né, eu acho que já como vocês colocaram, a questão da corrupção, da politicagem, né, que isso afasta, porque você não vê, na verdade, a política ela acontecendo, né, na prática. A gente vê a politicagem, né, que é essas coisas que, né, o Brasil está, infelizmente, né, essa politicagem está, como a gente diz, está na cultural, né, do país, né? Isso aí o que eu penso, né, o que eu vejo em relação a essa juventude, né, que são o futuro, né? Eu vejo vocês, né, eu vejo vocês aí como vereador, deputado, né? E o que falta às vezes é esse olhar, né?
Porque se a gente quer fazer uma mudança real nesse país, a gente precisa começar por onde? Porque vai mudar, os caras ficam velhos, vai morrer. Então, quem que vão ser os futuros políticos? Porque o povo, geralmente, a questão dos partidos não pensa dessa forma. Mas existe outro detalhe importante. Por exemplo, hoje o eleitorado jovem é o segundo maior eleitorado do país. Entendeu? Então, hoje, decide uma eleição, elege um presidente da república, elege deputado, governador, porque o maior eleitorado hoje, o primeiro eleitorado são as mulheres e o segundo os jovens. Por isso que a gente tem essa visão de dar esse espaço para os jovens. Infelizmente são poucos partidos que dão essa abertura, tanto na questão da participação política, que precisa ter esse segmento jovem de participação no partido, mas também na elaboração de políticas públicas. Foi aprovado, tem muitos anos aí, aprovado o Estatuto da Juventude, mas pouco é aplicado o que foi aprovado nesse Estatuto da Juventude. E qual é o pensamento de vocês em relação a essa questão de políticas públicas? Que você falou um tempo atrás, a questão do esporte, E o que vocês pensam em relação a isso? Então, em relação a qualquer tipo de políticas públicas, eu acredito que se não foi mudado até hoje, porque queira ou não queira, hoje os mesmos candidatos que estão disputando, que já são eleitos, eles são os mesmos lá de trás. Então, assim, eu acredito principalmente no esporte como ferramenta de transformação, nas ações sociais, que tem que começar pela mudança jovem. Porque hoje em dia a gente fala de ter novos candidatos, novas opções, e aí quando chega na eleição, é um filho de um ex-deputado, é um sobrinho, é um neto, e aí carrega o sobrenome e automaticamente ele já ganha, já tem seus votos ali, pelo seu passado, e aí acaba que nunca muda, a proposta tá ali, eles têm a proposta, mas na hora de efetuar realmente ela não acontece. E eu acredito que para mudar tudo, qualquer instrumento de campanha que eles usem, qualquer fala de campanha que eles usem, é somente mesmo tendo a renovação, não tem outro caminho. Em um cenário global, a gente vendo tantas incertezas, questão de jovens, investir em políticas públicas, para mim, no meu caso, está muito ligado ao esporte, como ele disse. Por quê? Porque no esporte tem a questão da disciplina, da autoconfiança, da autoestima. Então, nada melhor, e é algo que também eu acho que com o tempo vai melhorando e trazendo pessoas que tenham realmente o objetivo de trazer mudanças nos jovens, não visando apenas como é que eu posso dizer? Não visando o auto... Esqueci a palavra. Mas enfim, trazendo as pessoas que visam realmente a transformação dos jovens, E o futebol, visa o coletivo, o trabalho coletivo, mais ou menos isso. Em relação à questão de políticas públicas e a questão da participação do jovem nessa elaboração. Então, hoje, assim, é que nem eles falaram sobre o esporte. Um exemplo, basquete, a gente tem muito sobre o coletivo, sobre o trabalho das pessoas, a gente trabalhar em equipe, e acredito que o jovem deve se basear nisso, no esporte, sobre dedicação, sobre exemplos de quem a gente pode seguir, e é isso. Qual é o papel da juventude do PSDB na formação de novas lideranças em Rondônia? Porque, como você falou, Pedro, o PSDB parece que é um dos partidos que tem essa construção de uma juventude. E qual é o papel dessa juventude na formação de novas lideranças? Eu acho que o primeiro ponto é entender, de fato, a política. E
Graças a Deus a gente tem duas pessoas muito sérias ali no PSDB, que é o Wildon, o Lindomar, que abraçaram essa causa dos jovens, né, de fazer a juventude partidária. E o primeiro passo eu acho que é ele estar nesse ambiente de política, né, ele estar num partido, se filiar e conhecer. Quando o Lindomar me chamou para fazer parte do PSDB Jovem, o principal ponto que eu pensei em abordar, em levar, era pessoas que eram desinteressadas pela política, né? Que não conheciam, que não entendiam. E eu acho que a juventude do PSDB, ela surge como peça fundamental justamente aí. Porque eu tenho pessoas que são muito comunicativas, que são muito queridas em diversas áreas, só que quando se trata de política não entende, né? Então, essa pessoa ela tem um alto potencial de ser um vereador, um deputado no futuro, porém ela não tem esse incentivo. E aí o PSDB dando esse espaço pra gente, eu acho que se torna mais fácil o caminho. Complementando, né, a juventude dentro do partido, ela não deve ser vista apenas como apenas uma base de apoio, certo? Né? Ou apenas uma mobilização ou campanha de força de rua, né? O seu papel ele vai muito, muito além disso. Ela representa a renovação de ideias, linguagem, prioridades e métodos dentro das estruturas partidárias, né? Quando a juventude é integrada de forma real, o partido deixa de olhar apenas o passado e passa a pensar estrategicamente para o futuro, né? Um exemplo disso é abrindo esse espaço para pessoas que não são conhecidas, né? Que têm apenas a vontade e o anseio de fazer parte lá do futuro, né? É isso. Marcelo. Então, o papel do PSDB hoje jovem é para mostrar para os jovens que eles podem sim entrar na política, expor suas ideias, suas opiniões, para mostrar para os jovens que a gente pode sim estar nesse meio da política e mostrar suas ideias. Como combater, quais são as pautas precisam estar no centro do debate político para mobilizar os jovens eleitores? Claro que o esporte, né? Eu falo sempre do esporte, é algo que eu levo comigo, mas sem dúvidas hoje eu acho que o principal ponto para ser numa eleição ou para cativar jovens para um partido, para uma base eleitoral, eu acho que é a educação, né? Hoje se fala muito sobre a saúde também, mas eu acho que olhando para o jovem, pensando no jovem, a educação hoje é o primeiro ponto, é a formação desse jovem, para que lá na frente ele não tenha que ser punido, lá na frente ele não tenha que ser penalizado. E aí eu acho que dentro das políticas que podem ser tomadas, dentro das decisões que podem ser tomadas na política, a educação tem que ser o principal delas, né? Porque se você não molda, não cria um ser humano de caráter, não que isso não venha de casa, não que isso não venha da educação dos pais, mas que se você não tem uma criança nesse ambiente de um bom estudo, uma boa alfabetização e tudo, essa criança lá na frente ela poderá ser punida por algo que nem é culpa dela. Eu hoje, como acadêmico, né, eu vejo que está muito, muito enraizado a militância, certo? Então eu vejo até como uma transformação você, como posso dizer, deixa eu pegar rapidinho. Qual era a pergunta, perdão? Pode repetir a pergunta? Quais as pautas, né, para mobilizar os jovens? Quais as pautas para mobilizar os jovens? A quem está nos assistindo, peço perdão pelo nervosismo, é a nossa primeira vez, então fica um pouco nervoso. Mas uma das pautas, né, como acadêmico, eu acredito que seja a trazer pessoas a fazer com que pessoas sejam abertas ao diálogo, né, como diz, está enraizado a militância, a ideologia. Então a gente está aberto ao diálogo, trazer pessoas diversas, né.
quais as pautas, né, para mobilizar os jovens nas eleições de 2026? Acredito que a educação sim, a educação vem muito de casa, mas acredito que nas escolas também, em lugares que a gente pode estar com jovens, em esportes, em vários lugares a gente pode estar mobilizando essa pauta da educação. Quando a gente fala de pauta, só para esclarecimento, né, às vezes são as propostas que, né, o PSDB vai apresentar, né, para trazer a juventude, né, conquistar a juventude nas eleições, porque às vezes o que falta são propostas, né? Por exemplo, hoje o desemprego atinge a juventude em cheio, né? A gente tem aí cursos e tal na internet, mas são poucos jovens que têm essa qualificação para o mercado de trabalho. Outra coisa importante também é a própria participação política, né, do jovem, né? Ele, né, chamar a atenção do jovem, né, para ele venha participar da política. Porque quando a gente fala da distância, distanciamento do jovem, é o que você falou, Pedro, que às vezes falta informação, né? A pessoa ninguém chegou e falou de política, né? Ou às vezes lá na escola ninguém debate política. Esses dias atrás teve um Grêmio Estudantil do Major Guapindaia, né, que eu achei interessante porque teve uma professora que debatia, né, com os alunos, né, a criação de um Grêmio Estudantil, né? O Grêmio Estudantil vamos dizer que é o ABC, né, de quem começa no meio político, né? A participação política do jovem, né? Porque você ali, numa política, vamos dizer, estudantil, né, de representação dos estudantes, você vai fazer uma política, né, de representar o estudante nos seus interesses, tanto na questão também de realização de eventos. Então, é importante, né, que a gente tenha a clareza, né, do papel, né, dessa juventude, né, como eu falei no início, né, as eleições é o maior eleitorado, né, então precisa ter um diálogo, né, apresentar uma proposta que realmente vai de encontro aos interesses dos jovens, né, que são vários desafios, desde a questão também da violência, né, muitos aí, eu trouxe esses dias também uma presidente de uma associação de moradores. Muitos jovens na periferia não têm o que fazer, não tem uma atividade esportiva, não tem uma quadra, não tem nada, né? E facilmente são recrutados para a criminalidade, né? Porque não tem nada para fazer, né? Muitas jovens, crianças na rua. Então essa é uma preocupação, né, que nós estamos apresentando aqui. Quais são hoje os principais desafios enfrentados pelos jovens de Porto Velho, na sua visão, Pedro? Na minha visão, hoje, a saúde ela é um problema, ela é um desafio geral, né? A saúde de Porto Velho, do estado de Rondônia como um todo, é precária. Mas eu acredito que, principalmente agora, com essa atual gestão, o esporte ele tem sido deixado de lado, né? Não vou entrar aqui no mérito de que o prefeito atual é bom, o antigo era melhor, mas eu acho que hoje o esporte, que é, como o João disse, ele é o que pode transformar a vida de um jovem, o que pode ajudar a tirar ele de um mundo do crime, algo assim. E eu acredito que foi deixado de lado, né, nesse momento. A gente teve aí, se eu não me engano, 146 mil que foi tirado do esporte para colocar no show da Mundo da Bita, algo que poderia ser realocado para o esporte. Quando os atletas viajaram para o GIR, viajaram sem uniformes, porque não foi... A prefeitura falou que entregaria os uniformes, trouxe o Luxemburgo para a entrega dos uniformes e não entregou. E aí o projeto, que era o Talentos do Futuro, né, da antiga gestão, foi modificado o nome. Mais de 2.000 crianças pararam de ser atendidas, não receberam uniformes. Então, assim, eu acho que hoje o esporte, que é o que pode transformar a vida de um jovem, é claro que junto com a educação, hoje está um pouco escanteado aqui em Porto Velho. Posso falar? Recentemente eu fui pro Mato Grosso, né? Eu fui passar as férias lá com a minha família. E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá, que eu não estava acostumado, é a questão das praças. Lá tem muita praça. E eu não via, como eu estava acostumado aqui, ver jovens, né, usando drogas ou fazendo outra baderna e tal. Lá eu via muito jovem praticando esporte.
E eu falei assim, e as praças limpas, o ambiente agradável, família. E eu falei assim, nossa, cara, se isso aqui acontecesse na minha cidade seria bom demais. Bom demais. Porque o que eu vejo é o que isso pode transformar, né? No caso esse, né? Tirar os jovens das drogas, das bebidas e fazer com que eles tivessem domínio sobre o próprio corpo. No caso, não viver escravo daqueles desejos, né? E isso é o que eu acredito que seria de muita ajuda, né? Como eu posso dizer? Ao prefeito ter essa visão, trazer essa visão para cá. Porque o que eu vejo é muita praça, porém, sucateada, cheia de... Né, os jovens não estão usando porque não tem uma estrutura boa para eles usarem. Aqui em Porto Velho eu acredito que seja mais pela educação dessa atual gestão aí, que muitos jovens hoje não podem desfrutar da educação pelo, como posso dizer, pelo esse investimento na educação. Os jovens hoje, essa gestão não tem pouco investimentos sobre a educação, e acredito que hoje aqui em Porto Velho, se tem uma gestão investindo muito forte na educação, acredito que os jovens podem desfrutar isso. É importante essa observação de vocês, né, em relação à questão das praças, né? Aqui na capital são poucas praças, né, que tem esse incentivo à prática de esporte, né? Então, eu acredito que é uma ausência, né, de políticas públicas, né? Porque às vezes a questão do jovem de ir recrutado por crime é em razão disso. Às vezes não tem o que fazer, né? E no caso da prefeitura, né, teria que incentivar essa prática de esporte, né? E as praças como centro de convivência, né, de dar esse espaço, essa oportunidade para jovens, para criança, né? Porque o que a gente observa, né, são algumas praças, né, que têm esse cuidado, né, tem esse incentivo, mas que a grande maioria, né, está abandonada. Eu tenho pelo menos mais 10 aqui na mente aqui, né, que não tem nenhuma prática. Inclusive, fiz uma proposta logo que o prefeito assumiu, né, que de uma praça que seja um centro de convivência, né, que na prática com Wi-Fi, né, com pista de skate, né, que tem uma programação esportiva, cultural, porque essa é a forma de executar políticas públicas, né? E o jovem precisa disso. Na verdade, o jovem está abandonado, né? Tanto na questão dele profissional, né, da qualificação profissional, como também essa questão esportiva, cultural, né? São poucos lugares que têm uma programação voltada para o jovem. Em relação à questão das eleições, né, fazendo aqui já 2026, ano eleitoral, né, ano que nós vamos as eleições gerais, que a gente vai eleger o presidente da República, governador, deputados estaduais, federais, senadores. Qual é a posição hoje, né, da juventude em relação às eleições de 2026? Eu acho que essa eleição vai ser uma eleição que o jovem vai deixar de ser algo potencial, né? Que vai ser falado para o futuro, o jovem no futuro, algo assim. Eu acho que nessa eleição o jovem, ele, como você destacou, o jovem hoje ele é o segundo maior eleitorado, né? Atrás somente das mulheres. Eu acho que nessa eleição em específico, o jovem ele vai ter um protagonismo de decidir uma eleição, né? Principalmente com pautas de identidade própria, o primeiro emprego, a saúde mental, essas coisas que hoje faltam para o jovem, né? O fomento ao esporte e, além de tudo, a rede social, né? Porque hoje nós temos muitas pessoas que entendem, mas ninguém melhor do que os jovens. Então, eu acredito que essa eleição vai ser decidida pelos jovens. Não sei se a presidencial, porque hoje muitos jovens não sabem se é direita, se é esquerda, até por não conhecer o que é direita e esquerda, né? Mas eu acredito que aqui,
falando do estado de Rondônia, nós teremos uma mudança grande na Assembleia Legislativa. A Câmara Federal, acredito que passa por uma mudança também. E nas eleições de governador e senador, para mim, ainda está muito aberto, né? Ainda tem muita coisa para ser decidida. Mas olhando para os atuais deputados federais, senadores que se destacam, podemos citar o Nicolas, o Kim Kataguiri, que são pessoas que entenderam a linguagem da rede social e se tornaram fenômenos, né? Então, eu acredito que o jovem ele toma esse protagonismo para ele nessa eleição. Sem trazer o mérito aqui de esquerda, direita, centro, né? Um dos candidatos com o qual eu sinto admiração é o político Nicolas Ferreira, né? Ainda mais agora que tá em alta ele, mas é um político que eu admiro muito, porque ele começou jovem, né? Eu já conheço ele já há muito tempo, quando ele fazia parte das redes sociais, quando ele lutava na faculdade dele, expunha as ideias dele. Então, um político que eu admiro bastante pela força de vontade dele de trazer uma mudança, né? Eu acredito que não só ele precisa de mais jovens para trazer essa mudança, que e exponham as suas ideias, né? Tragam as suas convicções. Então, é isso. Qual a avaliação de vocês em relação às eleições de 2026, questão da participação dos jovens? Então, acredito que hoje os jovens hoje têm muita participação esse ano, porque como tem em alta aí o Nicolas Ferreira, muitos jovens hoje estão começando a entender um pouco sobre mais a política por causa dele, porque ele está em alta. E ele mostra o que os jovens podem fazer. Então, eu acredito que é isso. Então, o ex-prefeito de Porto Velho, Wendel Chaves, é citado como pré-candidato ao governo. O ex-prefeito de Porto Velho, Wendel Chaves, é citado como pré-candidato ao governo de Rondônia. Como vocês avaliam a gestão dele à frente da capital? O Wildon, eu sou um admirador do Wildon, não falo isso somente porque hoje sou do PSDB, mas desde do que acompanho lá atrás, eu tenho uma admiração e um respeito pelo Wildon, pela pessoa que ele é, né? Ele, quando foi candidato a primeira vez a prefeito, não tinha nenhum envolvimento na política e o trabalho foi tão bem feito que foram 2 mandatos de prefeito, saindo com 86% de aprovação. Em relação à candidatura dele ao governo, novamente, não por eu ser do PSDB, eu avalio como a melhor, né? Não tem aquele grupo político que muitos têm, não vou entrar também no mérito de que está errado, se está certo, mas o que o Wildon fez pela capital, fez pelo município de Porto Velho, eu particularmente não tinha visto, sou novo ainda, né? Tenho 18 anos, mas eu ainda não tinha visto. O Wildon, ele tem grandes feitos pelo município de Porto Velho, e eu falo isso porque eu acompanhei. Muita gente critica o asfalto, mas o que o Wildon fez em Porto Velho foi o maior nível de asfaltamento que Porto Velho já teve, que um município de Rondônia já teve. Para a educação, o Wildon ele comprou a maior frota própria de ônibus da história do Brasil, né? Não estou falando aqui que ele comprou a maior frota da história de Porto Velho. Ele foi a primeira capital, o primeiro município a comprar a maior frota do Brasil. Falando sobre os ônibus também para transporte público, também renovou a frota total, diferente do que foi feito agora, né? Que o atual prefeito colocou lá que estava mudando os ônibus, mas os ônibus foram apenas pintados, falou que o Wi-Fi não funcionava, que isso não funcionava, mas os ônibus já estavam funcionando. Então eu vejo ele como um bom candidato, como a melhor opção, porque diferente do que faz o atual prefeito, do que ele vem querendo falar da antiga gestão, ele se preocupa com o que fazer para Porto Velho, não de ficar falando dos outros. Uma das coisas que eu falo com muita alegria, dentre todas as coisas que o antigo prefeito Wildon fez, foi a questão do asfalto, né? Eu sofria muito na época do asfalto na frente da minha casa, porque quando chovia era terrível, terrível.
a lama, a água entrar dentro no quintal de casa, então era terrível. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz foi a questão de ter chegado esse asfalto, não só na rua da minha casa, mas no bairro. Esse era uma das maiores promessas das gestões anteriores, né? Vai vir um asfalto, e tinha aquele começo no bairro lá, não, vamos resolver isso, não sei o quê. E quando veio esse na gestão do Wilder, eu fiquei muito feliz. E eu não falo isso não somente, né, por fazer parte desse partido, mas porque eu vejo, dentre todos os outros candidatos, é um dos que eu vejo que tem potencial, né? Eu vejo que ele tem potencial e não vejo ele envolvido com escândalos, como tem acontecido muito hoje em dia, né? Vários escândalos no meio da política, né? Então eu vejo, e conversando com ele pessoalmente, né? Eu vejo a sinceridade, ele não tem medo de expor as ideias dele, ele fala o que ele realmente pensa e o que ele deseja. Então eu fico muito feliz mesmo de poder fazer parte desse movimento, justamente porque eu, particularmente, sem querer fazer nada, mas eu confio. Certo? Pude conhecer o Wildo, ele é uma pessoa incrível, ele expôs suas ideias, fala com sinceridade, verdade, e acredito muito que ele tem um potencial incrível esse ano de eleição e que ele possa estar fazendo muito aqui pela capital de Porto Velho. Que propostas ou compromissos vocês acreditam que um futuro governador precisa assumir com a juventude rondoniense? Com a juventude rondoniense, eu acredito que o esporte, né? Porque, como o João falou, hoje a gente não tem mais aqueles momentos de interação numa praça, algo desse tipo. Não que isso seja somente função de um governador, né? Fomentar o esporte aí, todos podem estar fazendo isso. Mas eu acredito que, especificamente para a juventude, o esporte. A criação do primeiro emprego, né? Fazer parcerias com empresas privadas, com empresas públicas, para poder botar o jovem no mercado de trabalho, né? Porque hoje você sai da escola e aí você precisa trabalhar, seja para pagar sua faculdade, para ajudar sua mãe em casa. Você não tem experiência e aí você quer trabalhar, mas aí você não tem experiência. Aí no currículo você não coloca, você não é contratado por isso. Então, assim, eu acredito que o esporte e trazer essas políticas para primeiro emprego, né? Eu acho que é de extrema importância isso. Um dos pontos que eu gostaria que trouxesse é uma educação que gerasse autonomia, né? Um pensamento crítico. Outro deles são a questão do primeiro emprego que você disse no começo, que o primeiro emprego, né? Trazer esse cuidado para os jovens, né? Que querendo ou não sustento a sua família, né? Um olhar também para a saúde mental dos jovens, né, que é algo bem crítico, né, que eu não vejo muitas pessoas falarem ao longo dos tempos. Tem só aquele tal do mês amarelo, setembro amarelo, né? Então ele trazer esse olhar para esses jovens que hoje em dia tá bem complicado, né, a saúde mental. Acredito que para os jovens hoje é o esporte, trazer mais os jovens para estar fazendo parte dos esportes, e também sobre a questão do primeiro emprego. Eu acho que ano passado teve a questão da feira de emprego, de esse ano de eleição poder estar trazendo feira de emprego para os jovens que não têm experiências e que possam estar fazendo parte do primeiro emprego, e enfim, isso. Como a juventude pode contribuir para uma política mais ética, responsável e próxima da população? Eu acho que para uma política mais ética, nós precisamos primeiramente das pessoas éticas, né? Então, assim, a gente ter esses jovens preparados, a gente ter esses jovens que entendem a população, que vivem a população, porque como a gente tem aqui o Lucas, hoje ele é estudante de Direito, eu sou atleta de basquete, o Marcelo também é atleta. Então, assim, a gente tem conhecimento de algumas pautas.
É ter esses jovens que sabem o que está acontecendo ali, tem um bairro que está com problema, que está com uma dificuldade ali, é ter um jovem que entende, que dialoga com aquele bairro, que sabe do real problema, e por estar num partido, por ter conhecimento político, poder levar essas demandas, né? E, de fato, acima de tudo, nós elegermos pessoas éticas, né? Pararmos de colocar os mesmos, com os mesmos discursos, e trazer pessoas certas. É claro que nem toda vez a gente vai acertar nas nossas apostas políticas e tudo, mas acima de tudo é isso. Se a gente for falar sobre ética, a gente tem que... O primeiro ponto é o exemplo, né? É o exemplo. E como a gente já viu, a gente pode atestar que a maior contribuição da juventude para a ética não vem apenas de discurso, mas de atitudes, né? Então, eu posso atestar que eu já estava na época atrás, na antiga gestão, que não teve, como disse anteriormente, não teve tantas... não houve escândalos, né? Então, não houve problemas que descredibilizasse hoje a campanha dele para governador, para o governo. Como a juventude pode contribuir para uma política mais ética, responsável e próxima da população? Então, acredito que hoje a juventude, como ele falou, para ser mais ética, olhar hoje para a política, ver bons exemplos e seguir esses exemplos éticos hoje de políticos. Então, acredito que seja isso. Voltando aqui uma pergunta que eu acho interessante, qual é o planejamento de vocês em relação a esse trabalho com a juventude? Como é que vocês pretendem conversar, dialogar com a juventude? Então, na própria sede do PSDB, a gente fez ano passado o primeiro encontro, né? Levando alguns jovens que não conheciam, que não entendiam da política. E a gente tem feito isso, né? Acho que semana passada, a gente teve né? Semana passada, com pessoas diferentes, né? A gente está sempre levando pessoas diferentes, escutando e falando, mas dialogando dessa forma, trazendo para perto, acompanhando. E por não ter definido ainda algumas coisas, nós ainda não começamos o trabalho que não vai ser somente da juventude partidária do PSDB, mas do PSDB Mulher e do PSDB como um todo, de estar indo nas escolas, de estar indo no bairro, fazendo roda de conversas mesmo, né? Não é aquela politicagem de chegar, prometer, falar outras coisas, é ouvir, falar, mas principalmente ouvir, né? A juventude hoje, ela domina as redes sociais, né? E justamente nas redes sociais hoje tem uma ampliação muito forte de desinformação, de fake news, mentiras. Então, é um dos maiores campos de disputa ética. Então, trazer isso para os jovens, né? Trazer eles para perto, né, para eles verem na prática como funciona a política, não viver apenas atrás da tela, né, porque, querendo ou não, a gente está sujeito a tantas desinformações, né, a tantos fake news, que inclusive muitas das vezes a gente pensa, será que isso realmente é verdade? Né? Então trazer política, fazer com que os jovens pesquisem mais, né, busquem mais sobre aquilo. Então esse para mim é um dos pontos que podem trazer no partido, né. E foi o que realmente o partido tem feito com isso, né? De trazer os jovens, né? A gente faz, como ele disse, o café da manhã, houve uns café da manhã no sábado, para trazer o jovem para mais disso e para ter um diálogo cara a cara, né? Numa roda. E é isso. Um dos pontos que a gente pode estar trazendo que a gente está fazendo também é sobre essas reuniões que a gente está fazendo com os jovens, podendo escutar eles, o que eles podem estar falando sobre, e acredito que seja isso. E o que, Pedro, vocês têm mais ouvido nessas rodas de conversa? O que os jovens têm falado? Então, os jovens têm muito falado, como a gente é o que a gente mais está falando hoje, né?
da falta de emprego, da falta de oportunidades e principalmente de não ser ouvido, né? Porque a gente, como eu já disse, o jovem ele foi afastado. Então, às vezes eu posto lá nas minhas redes sociais que a gente teve um encontro, que a gente teve alguma coisa. E aí eu acho muito interessante os jovens vindo me pedir para participar dos próximos, para eu poder levar eles nos próximos, porque eles sentem falta realmente disso, né? De ser ouvido, de entender como funciona a política. Todos os nossos encontros, nosso presidente municipal está lá. Ele fala da história dele, de como ele entrou na política e de que ninguém vai começar de cima, né? Se o jovem ele tem uma vontade de fazer parte na política, o primeiro passo é ele se filiar, entrar num partido e poder começar a fazer parte das decisões, das conversas do partido, para assim um dia ele poder almejar algo maior dentro do partido, na política em geral, né? É simplesmente estar disposto, né? Simplesmente estar disposto, porque, como você disse, os jovens de hoje são os políticos de amanhã. Então, é simplesmente eles estarem dispostos a ouvir, né? Com tudo que tem acontecido hoje no Brasil, no mundo, com tantas coisas que tem acontecido, os jovens eles ficam meio impacientes com a política, né? Não querem ouvir, não querem... E é até compreensível, né? É muito compreensível, porque pessoas enriquecendo, pessoas morrendo, pessoas não tendo o que comer em casa por desvio de recursos. Então, e é uma das coisas que... Isso é uma das coisas que tem se falado no partido, né? O cenário da política atual, né? E o que o jovem hoje pode trazer, né? Pode fazer de diferente para trazer uma melhor qualidade de vida. Então, gente, estamos chegando ao final do nosso programa Repórter do Povo. Eu queria agradecer a presença de vocês e que cada um fizesse as considerações finais. João Lucas. Eu termino, né, justamente no começo agradecendo a oportunidade. Hoje a gente está aqui 3 jovens aspirantes querendo entrar nesse momento e para vocês verem como é que as coisas são, né? Não são 3 jovens já experientes, né? A gente está começando ainda. Então eu agradeço a oportunidade mesmo por ter tirado esse tempo para nós. E é isso, agradecer a minha família, aos meus amigos, a todos que estão nos ouvindo. Uma boa tarde. Marcelo Henrique. Quero agradecer primeiramente o senhor que deu essa oportunidade para nós 3 e de poder estar aqui dialogando e falando. E é isso. Quero primeiramente agradecer a oportunidade, né, de estar podendo vir aqui falar. Como o João destacou, a gente não tem experiência política nenhuma, a gente está querendo buscar nosso lugar, a gente está querendo entrar. O Marcelo aí está até um pouco nervoso, que é a primeira vez que ele está dando uma entrevista, está falando. E eu acho que o começo é assim mesmo, né? A gente passa por algumas coisas que a gente vai moldando, vai aperfeiçoando. Mas é isso, agradecer quem ouviu, quem participou aí. Agradecer ao PSDB, porque hoje, se a gente está aqui falando sobre política, se a gente está aqui hoje dialogando, é pela oportunidade de fazer parte da juventude partidária do PSDB. Inclusive, eu queria mandar um abraço aí para o Lindomar, Deus Sandubas, né? Eu tive já nessa posição de vocês e eu não tive apoio, não tive esse respaldo. Às vezes eu, líder estudantil, não tinha espaço em lugar nenhum, então por isso que eu dou esse espaço, né? Porque eu já tive nessa posição de vocês. Então hoje ninguém mais já tem experiência de vir numa rádio, né, dar entrevista. Queria agradecer aí a nossa liderança do Movimento Consciência Brasil, em nível nacional. Mais uma edição do programa Repórter do Povo. Até o próximo programa. Fique com Deus. E assim encerramos mais uma edição do Repórter do Povo, do portal 91 Notícias, na Rádio Comunitária Rio Madeira, FM 105.9. Obrigado pela sua audiência, pela participação e pela confiança. Com Edmilson Silveira, seguimos juntos, levando informação e a verdade que o povo quer ouvir. Repórter do Povo, menos a voz da comunidade. Até a próxima. Sintonize a frequência certa.